quando vocês fazem aí, pessoal, vocês verem, então, que esse teste das essências, ele tem 4 quadrantes, né? Eu vou projetar. Dão 4 quadrantes, sendo que as respostas 1, 2 e 3 são as essências, são as armas, são suas essências, as armas que você tem para conquistar o outro, para conquistar alguma pessoa, né? Para conquistar uma pessoa, você utiliza essas armas. As 4, 5 e 6 são as armadilhas que você pode cair, como se fossem seus pontos fracos, ou pontos que você deixa passar despercebido e que o outro pode aproveitar disso. Então, são armadilhas que você tem que evitar, né, para estar fazendo aí. As 7, 8 e 9 são os medos que você tem a enfrentar, né, em relação, numa relação com o outro, né, quais são seus medos ali, você tem que enfrentar. E 10, 11 e 12 são os desafios que você tem aí a superar dentro dessas pessoas. Tá bom? Alguém quer compartilhar seu resultado? E depois vem um laudozinho no final, né? Falando como que estão suas competências essenciais. Essa essência aí desse teste é como você se relaciona e posiciona o outro. Mas ela já fala muito mais da sua personalidade, aspectos, traços, né? Do que identidade. Por isso que eu estou trazendo ele nesse momento para vocês fazerem esse mapeamento primeiro aí. Posso começar, se você desejar. Pode. Manassés, quem nos fala. Resultado 1, essências, respeito, verdade, proatividade, amizade, errar e desculpar. Suas armas, né? Armadilhas, falhas, verdade, dinamismo, erros, que são a evitar, né? Desafios, a inveja, mentira, desistência e as falhas, que eu tenho que superar. Os medos, insistência, humildade, comunicação, a enfrentar. Talvez a conjugação dos verbos aqui não ficou, não deu resultado legal. Vamos no resultado 2. Suas competências essenciais ao se relacionar com os outros são: você espera respeito, verdade dos outros. Você geralmente utiliza proatividade e amizade para conquistar as pessoas. Você considera errar, desculpar, normal. Lê todas, professor? Sim. Faça a sua As, análise. as armadilhas com as quais você deve estar atento ao se relacionar são: você quase sempre perdoa falhas nos outros, e alguns podem se aproveitar disso. Você pode ser verdadeiro e ter dinamismo, e isso pode atrapalhar as relações. Você tende a justificar erros, o que pode dificultar aprofundar as relações. Os seus principais medos ao se relacionar são: você acha que falta insistência e que, sem isso, as relações podem ser afetadas. Você deveria ser mais humilde na opinião dos outros. Você admira comunicação nos outros, mas admira em si mesmo? Finalmente, os seus principais desafios são: você deve aprender a lidar com a inveja e a mentira. Você odiaria desistir e, por isso, deve evitar agir assim. Os outros pensam que você deveria ter mais, menos falhas. Isso aí. E aí, o que esse teste fala de você? Na verdade, é o seguinte, ele retrata um pouco a forma com que eu me relaciono, né? Até como ele coloca nas frases aqui, os meus desafios, os meus medos. Então, assim, ele liga as palavras aqui de uma forma bastante interessante. E que, de uma certa forma, retrata, assim, a realidade. Sim, mas é isso que você falou, né? O ponto-chave desse teste
ele trata das relações, né? Como você se relaciona com o outro, e ele mostra um pouquinho de você nessa relação. Então, assim que a gente começar a fazer, nós vamos fazer outros testes aí, mas esse é o principal. O principal desse teste que vocês vão gravar aí para o laudo de vocês é quais são suas essências, né? Então, vocês já anotam aí que vocês vão precisar preencher depois um laudo, que aí o primeiro fala dos papéis, e agora fala das suas essências, e depois nós vamos falar de outros aspectos aí no decorrer da disciplina. Muito bom. Alguém quer compartilhar ou podemos seguir? Está todo mundo caladinho. Carlos ainda não concluiu. Priscila, podemos seguir. O Denis pergunta se o laudo terá um escopo. Sim, Denis. Eu vou passar no último dia, né, na última aula. Eu posso até passar o link antes, mas o que é o problema? Vocês vão preencher depois que envia o laudo, não tem como voltar para editar as outras perguntas, mas tem um escopo, vocês vão preenchendo, tá bom? A Cristiane, parece que você fez, mas está editando essas respostas, é porque você fez online, né, Cristiane? Professor, Oi. eu preenchi tudo, é porque eu não estou na minha casa, estou na casa do meu namorado, estou usando o computador dele, e o Excel dele está com probleminha. Eu consegui abrir pelo meu celular o teste e preenchi tudo. Estou assistindo a aula pelo computador, mas o computador dele tá meio... Tá funcionando no Excel. Como que eu faço para ler a resposta, igual do nosso colega, Então, no final? tem a pastinha aí, tá vendo? Quando você abre pelo celular, tem a pastinha, e do lado, é como a planilha do Excel, tem a planilha que tem o resultado 1 e o resultado 2. Ah, tá, é no meu... Ah, tá bom. Vou procurar aqui. Isso. Obrigada, tá? Nada. O Miguel quer que explique a pergunta 6. Vamos ver. O que você tende a justificar? Uai, é muito simples, né? O que é que você se pega justificando às vezes? As pessoas falam assim, nossa, Miguel, mas você justifica demais atraso, por exemplo. Você justifica demais a falta de paciência. Você justifica demais. É sempre algo que você se pega justificando para os outros, né? No meu caso, por exemplo, às vezes eu me pego justificando muito a minha impaciência. Eu sou meio impaciente com as pessoas, assim, para fazer algumas coisas. Pô, Denis, eu já peço desculpa antes, né? Eu já falo, nós vamos trabalhar em grupo, então eu já estou pedindo desculpa, que vou parecer que eu sou impaciente, mas eu não sou. Parece, é o meu jeito de ser, parece que eu estou impaciente, mas não é. Então, eu já me justifico antes, entendeu? É nesse caso aí. Bom, vou passar, então, para frente. E depois a gente pode voltar aqui. Bom, então a gente encerra essa primeira parte, que é mais de falar do eu, da identidade, da personalidade, dos papéis, e a gente vai agora entrar numa outra dimensão, né? E uma outra dimensão aqui. Então, eu vou fazer um estudo de caso aqui, rápido, para a gente começar a discutir, né? E que é o seguinte, vocês estão vendo aí a figura, a imagem, né? É uma drogaria,
ela formato de boticários antigos, então uma rede de drogarias familiares, que tem mais de 200 lojas, mais de 2.000 funcionários, lojas padronizadas aí ao estilo dos antigos boticários, são umas farmácias, né? Nesse... Ai, pessoal, alguém perguntou sobre o intervalo, né? Como é que vocês fizeram com a Rejane? Se eu não me engano, era 10, de 10 a 15 minutos, mais ou menos. 15 para as 9, 10 para as 9. Às 15 20 h minutos. 30 Vocês querem fazer os 15 minutos agora? Porque aí dá tempo, então, das pessoas terminarem o teste, né? E eu já iniciei esse novo assunto. O que vocês acham? Perfeito. Então tá, pessoal. Então vamos dar aí. São 8h30 no meu, a gente dá 15 minutinhos. Voltamos às 8h45. E aí, eu vou dar tempo de quem não fez o teste, fazer o teste, a gente volta. Então. É porque vocês têm que me parar, porque eu ligo o acelerador e vou embora. Então a gente para agora 15 minutinhos. Vou aproveitar e tomar um café.
Pessoal, vamos voltar? Deixe-me compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, nós vamos falar agora do estudo de caso rápido, só para introduzir o assunto aqui, que é o seguinte. É uma rede de drogarias familiares com mais de 200 lojas, de 2.000 funcionários, né? As lojas são padronizadas com os antigos boticários, como vocês estão vendo aí na imagem, antigo, de madeira ainda, né? E ela foi adquirida por uma multinacional focada em tecnologia da informação. Então, são duas culturas que se chocam, né? A de uma empresa tradicional, focada em antigos boticários, e ela é comprada por uma multinacional que tem foco em tecnologia da informação. E é lógico que aumentou o número de demissões, e, porém, as alterações trouxeram muito fôlego no caixa. O caixa começou a respirar, porque a empresa estava meio endividada. Então, foi uma mudança positiva financeiramente. Contudo, né, os novos gestores contrataram você para definir uma estratégia para mudar o clima. Porque o clima de trabalho ficou muito ruim, né, porque mudança, choque de culturas, aquela coisa toda acontecendo, né, trouxe retorno financeiro, mas trouxe um clima ruim para dentro da empresa. A rotatividade e o turnover aumentaram muito, né? E em uma visita, os CEOs, né, ficaram preocupados com tais indicadores. E aí pediram para você estar fazendo, então, uma investigação do que pode ser feito em relação ao clima organizacional dessa empresa. Vou colocar lá no chat também, para vocês responderem. O que vocês vão receber? Vocês acreditam que o problema está concentrado na gestão, o problema está concentrado na equipe, ou o problema está com os acionistas? E qual que seria a solução? Investir na motivação, investir na satisfação, investir no comprometimento ou investir no envolvimento? Né? Eu quero que vocês respondam aí. Deixe-me ver lá no nosso quadro aqui. Estou vendo aqui o resultado de vocês, acho que vocês estão acompanhando aí também. Temos 17. Coloca na tela novamente a situação, só para me ler. Tá bom. Pronto?
Bom, a gente tem que ir seguindo, né? Então, aqui nos resultados, nós tivemos que 21 pessoas acham que o problema está concentrado na gestão, todo mundo, 22, né? O problema está concentrado aí na gestão. 24. E o que deve ser feito? Vamos lá, nós tivemos aí várias opções, né? Investir na motivação, 7 pessoas investiriam na motivação, uma pessoa procuraria satisfazer as necessidades, 10 pessoas buscariam o comprometimento e 6 pessoas aí buscariam o envolvimento. Muito bem, quem está investindo na motivação quer fazer sua defesa? Por que investir na motivação? Porque se você não investir na motivação, você não vai ter profissionais aí que comprometidos, né? Que vão querer demonstrar comprometimento. E a partir do momento que você investe em pessoas, eles vão te dar melhores resultados. A partir do momento que um funcionário trabalha aí mais motivado, ele vai entregar um serviço melhor, com mais qualidade, com uma produtividade melhor. Uhum. Satisfação. Quem votou em satisfação quer colocar para nós? Comprometimento. Envolvimento, alguém quer falar? Todo mundo só observa, né? Eu fiquei muito confuso entre motivação e comprometimento. Não sei se você vai falar alguma coisa sobre. Vou Tá bom. sim. Então, Danilo, oi? eu só não acredito que a questão venha a ser motivação, porque o motivo ele é intrínseco, né? E aí, para a pessoa estar motivada, ela tem que ser estimulada primeiramente. E por isso que eu descartei aí a questão da motivação. E o conteúdo da aula foi realmente direcionado no que diz respeito ao compromisso das pessoas. Por isso que eu optei por comprometimento. Uhum. Perfeito. Né? Bom, mas nós estamos vendo aqui pelos resultados, né, que existe aí uma polarização, né? Não, nem bem polarização, porque envolvimento também deu bastante resultado, né? Então é isso, pessoal, que nós vamos estar fazendo agora, que é conhecer cada um desses conceitos e saber que cada conceito desse tem uma estratégia diferente. E às vezes a gente vai usando muito, né? Satisfação, envolvimento, motivação, comprometimento, e a gente vai usando as palavras como se elas fossem sinônimas, e cada uma delas tem uma estratégia diferente, cada uma delas tem uma técnica diferente. Então, é isso que a gente vai estar vendo aqui agora, né? Bom, deixa eu colocar aqui. Então, vocês estão vendo aí, nós vamos estar diferenciando, então, satisfação, motivação, envolvimento, comprometimento e entrincheiramento. E aí, depois a gente volta lá no estudo de caso, para a gente ver qual que seria a melhor solução, qual que seria a melhor estratégia, né, para o líder estar atuando aqui dentro desse contexto que a gente colocou. Vocês estão vendo um barquinho aqui? E esse barco, ele está na areia. Se eu fizer essa pergunta para ele, né, para que ele existe? Para que um barco existe? Para navegar. Então, qual que é a necessidade desse barco? O que ele precisa? Vocês vão dizer assim, ele precisa estar na água. Então, se eu coloco o barco na água, ele vai ficar o quê? Satisfeito. Esse é o conceito de satisfação. O que é satisfação? É satisfazer uma necessidade.
O ser humano ele tem uma gama de necessidades, e quando eu satisfaço essa necessidade, quando eu preencho essa necessidade, ela se torna satisfeita. Então, eu tenho o conceito aí de satisfação. Vou clicar aqui, né? Então, o ato e efeito de satisfazer-se é um contentamento, é um prazer advindo da realização do que se espera, daquilo que se deseja. São respostas individuais às necessidades. E aí, pessoal, existem, né? Eu vou falar aqui um dos teóricos, nós temos vários teóricos, mas um dos teóricos é o Maslow, né? E ele vem falando que as necessidades humanas são 5. Começam lá nas fisiológicas, depois passam para segurança, sociais, estima e autorrealização. Muitos de vocês já viram essa pirâmide em algum lugar, para alguns já viram até demais, né? Mas não custa a gente estar dando uma relembrada na pirâmide de Maslow, porque a pirâmide de Maslow está nos dizendo sobre as necessidades humanas, e ela está nos dizendo da satisfação que a gente tem ao realizar essas necessidades. Então, as necessidades primeiras, vamos pensar assim, num dia, quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Você abre os olhos e vai tomar café da manhã. Tomar banho, tomar café da manhã é necessidade básica, necessidade fisiológica. Aí depois você sai para trabalhar, ou sai para estudar. Necessidade de segurança, de buscar uma segurança, de ter uma estabilidade financeira, estabilidade emocional, né? Depois, lá no finalzinho do dia, você faz o happy hour do seu trabalho, necessidade social, de conversar, bater um papo, rir um pouquinho, sair daquele problema todo. Depois, né, durante o papo lá no bar, você pergunta, e aí, você está gostando do seu trabalho? Você é reconhecido naquilo que você faz? Aí vem a necessidade de estima, de se sentir reconhecido pelo que faz. E aí, quando você chega em casa, bota a cabeça no travesseiro, você faz aquela seguinte reflexão, né? Meu Deus, para que eu acordo todo dia, tomo banho, vou trabalhar, trabalho esse tanto, para que eu faço tudo isso? É porque você tem uma necessidade de se autorrealizar, de buscar a autorrealização. Aí eu pergunto para vocês, podem responder no chat. É recomendável que um gestor faça seu plano de gestão de liderança baseado nas necessidades dos seus colaboradores? Vocês fariam um plano de gestão de pessoas focado totalmente na necessidade dos seus colaboradores? Sim ou não e por quê? A Catiúcia disse que sim. A Denise disse que sim. O Denis fala que, em parte, pois atender do outro seria complicado. O Cristiano não deve haver isso. Sim, para aumentar o engajamento. O ideal seria... Uhum. Então, pessoal, como que a gente vê esse plano dentro das organizações? É o chamado plano de benefícios, né? O que é o plano de benefícios? Sabe quando você prepara lá o plano de benefícios da empresa, em que você vai estar dando para o funcionário cesta básica, vale-refeição, vale-transporte, tudo isso entra dentro de um plano de benefícios para atender à necessidade do colaborador. Algumas questões do plano de benefício vêm por lei, né? Como vale-transporte, e por aí vai, plano de saúde, plano odontológico, que pode ser que venha, né? Agora, o que acontece se você monta um plano baseado só na necessidade do colaborador? Qual que é o grande problema das necessidades humanas? Por exemplo, quando você está com fome, muita fome, você come, daqui a pouco você quer comer mais? Não. Você está com vontade de ir ao banheiro, você vai ao banheiro, você quer ir no banheiro de novo? Não. O problema da satisfação
que ela é temporária. Isso aí, Priscila. Ela é temporária e ela passa. E aí você quer de novo, e de novo, e de novo. Ela nunca é preenchida 100%. Você nunca preenche uma necessidade. Ela satisfaz naquele momento, depois ela passa, você precisa de novo. Então, a gente precisa estar olhando, fazendo um plano de benefícios, lógico, mas sabendo que aquele plano ele é para garantir que o funcionário ele fique satisfeito, não que ele vai motivar, ele fique só satisfeito, mas que daqui a pouco ele pode voltar a querer de novo, ou aquilo não fazer muito sentido para ele. Porque é a mesma coisa da necessidade que eu te falei. Você tem fome, você come, daqui a pouco você não quer comer mais. Então, você não motiva mais, porque você está com a barriga cheia, você vai motivar para fazer o quê? Então, esse que é o grande problema dos planos de benefícios. Eles servem para satisfazer momentaneamente aquele colaborador. Eles são importantes, eles precisam ser colocados, mas muitas vezes você só investe em plano de benefício achando que isso vai motivar, achando que isso vai trazer comprometimento, às vezes não traz. Você vai criar uma massa de pessoas satisfeitas. Eu conheci uma empresa, uma vez, em que o gerente ele criou um monte de plano de benefícios, tentando motivar seus funcionários. Tinha cesta básica, tinha café da manhã, tinha um monte de coisa. Eu falei assim, Denilson, mas as pessoas não motivam na minha empresa. Eu não consigo entender. Eu dou café da manhã, eu dou plano odontológico, eu dou plano de saúde, eu dou. Eu peguei e falei assim, você já percebeu que você só dá? Né? Você está dando. Você só está satisfazendo, você não está motivando o seu funcionário. É igual uma criança pequena, que você está dando bala, está dando bombom, está dando não sei o quê, ela vai querer mais, e 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 mais, mas aquilo ali vai ser momentâneo, nada que você deve vai ficar feliz. Daqui a pouco ele não está nem ligando, ele quer um brinquedo novo. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Deixa eu ver aqui. A Priscila, acho que a Priscila colocou que o plano de ação pode ser feito em resultados rápidos. E fazendo em cima das necessidades básicas, os resultados são rápidos. O que não pode é manter o mesmo motivacional, pois assim como é temporária a satisfação, o plano de ação também é. Sim, tudo é ação, tudo é temporário demais. Né? Você tem um resultado rápido, momentâneo ali, você gera uma satisfação momentânea, né? Como você implica lá, vou fazer um café da manhã com meus funcionários. Nas primeiras semanas vai ser uma maravilha. Daqui a pouco cai no desuso, cai na monotonia, então não é a resposta. Mas é importante eu estar fazendo a análise da satisfação, né? É importante eu estar fazendo a análise daquilo que satisfaz o meu funcionário, onde que ele está focado. E vocês vão fazer isso agora, que é mapear as necessidades de vocês. Eu vou colocar aí o link também, aí vocês vão fazer da mesma forma, tá, pessoal? Vocês vão baixar o teste, vão responder o teste. Deixa eu achei. Tá indo. Essas atividades que a gente está fazendo, né, elas precisam ser entregues no final da aula ou é só uma dinâmica que dá aula mesmo? É só a dinâmica da aula. Você precisa ter os resultados anotados, porque depois você vai preencher o laudo. Então, você precisa saber do seu resultado de cada atividade. Tá, beleza. Mas não precisa me entregar nada, os testes são seus, né? Tá aí. Vocês vão fazer a mesma coisa, baixar ele, e eu vou projetar ele aqui. Para mostrar como que vocês vão estar respondendo.
Ele Ô, já foi. Denilson, o das enquetes eu não anotei, não. Não, das enquetes não precisa. Ah, tá bom, ok. Só o que for teste mesmo. Então, vocês estão vendo aí, vem sempre uma opção, né? Uma opção, e vem a alternativa A e B. Você tem que dar 10 pontos para as letras A e B. Somatório de A e B tem que dar 10. Então, você pode dar 10 e 0, 9 e 1, 8 e 2, 1 e 9, 2 e 9, 7 e 3, 6 e 4, 4 e 6. Você só não pode dar 5 e 5. E eu peço para você fazer o download do teste, porque senão você vai ficar todo mundo editando o mesmo teste aí, né? Então, você faz o download e responda o seu teste. Bom que você já guarda também numa pastinha aí, que é muito legal para você estar aplicando para a sua equipe. Professor, eu posso dar 10 e 0? Pode. Só não Só pode 5 e 5 que 5. não. Isso. Ok, obrigada.
Pessoal, você não pode usar o mesmo arquivo, tem que baixar. E eu esqueci de colocar ele para protegido, aí alguém mexeu, né? Na hora de foi editar, já editou. Acho que alguém mexeu. Aí, alguém conseguiu baixar ele inteiro? Consegui. Eu consegui Conseguiu? também. Aí, reposta ele aí no chat para nós, Denis, por favor, porque a pessoa tem ele inteiro. Porque o meu aqui foi editado. Vou postar todos eles no Moodle depois. Nossa, adorei esse teste. Muito bom. O Denis está colocando aí de novo. Eu vou aproveitar e baixar e coloquei ele aqui de novo. Isso acontece. Aí, os próximos eu vou estar colocando no protegido. E o pessoal que estava fazendo ele online precisa tomar cuidado com os resultados que não foram alterados, né? Pode ser que Sim, tenha mudado. é verdade. Recording in progress. Vou dar você desse jeito, eu vou lá, mano. Ficou muito linda. Apaixonada. Que linda, né? Nada de mamãe. O ouro. O ouro. Opa. Ó, Denis, o seu deu acesso negado. As pessoas têm que pedir acesso, você tem que liberar. Bom, tem que mandar uma solicitação deles. A gente mandou para você, você tem que aceitar aí para ter acesso.
Bom, pessoal, vou fazer o seguinte. Para a aula de amanhã, eu vou colocar todos no Moodle, aí vocês baixam a partir do Moodle. Eu acho que fica mais fácil, né, do que colocar aqui. Pode ser que aconteça assim de novo. E esse teste aqui, não se preocupe. Amanhã eu vou editá-lo e mando de novo para vocês. E aí, quem não fez, faz de novo. O que é importante é você ter um mapeamento aí das suas competências, né? Então, das suas, das suas necessidades. E tem um mapeamento que é o que importa. Então, amanhã eu já vou colocar todos lá, vocês já baixam, que acho que facilita, fica mais fácil para vocês, tá bom? Eu coloquei no chat também, se você quiser baixar, agora deu certo, tá? Quem colocou a Camélia? Isso. Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Ah, tá inteirinho. Deixa eu até salvar ele aqui de novo. Quando vocês mencionam inteiro, são duas sheets só, né? A de dados, que a gente vai adicionando os números, e a segunda sheet, que é de resultado, que gera um gráfico, é isso, né? Isso. Ah, tá bom. Obrigada. Então, tá aí, esse está abrindo, quem não pegou, pega, e já guarda. E aí, gente, alguém quer comentar o seu resultado? O que achou do teste? Eu posso comentar aqui. Pode Aí eu comentar. falo a pontuação, o que eu falo aqui? O que você quer falar? Pode falar, que a gente analisa. Tá, então, aqui, né, nos resultados, ficou da seguinte forma. Aqui, que teve uma pontuação maior foi segurança, que ficou com 29 pontos. Depois veio a parte sociais, que ficou com 23. Depois, um empate entre básicas e autorrealização com 17 e estima com 14. Ficou dessa forma aqui minha divisão. E o que você acha desse resultado? Ele reflete as suas necessidades hoje? Acredito que sim, porque acho que segurança é uma coisa que, para mim, tem muito valor, sabe? Acho que eu gosto de ter mais segurança, tipo, de saber que as coisas estão no controle, saber que, assim, tudo vai sair como planejado. Eu gosto de dar as coisas dessa forma, sabe? E a segunda ser social? Como que está o seu social hoje? Então, cara, eu acho que social talvez não tenha. Acho que deveria ser um pouco menor, olhando agora aqui, porque eu já sou um cara mais na minha, sabe? Mais fechado, eu não viajo muito, assim, não saio muito. Então, assim, por um lado, é a parte de respeitar as pessoas e querer estar perto da família e tal, é algo que tem muito valor para mim. Mas, por outro lado, se essa pessoa que viagem e tal, essas coisas, aventura, lazer, já não é muita coisa que eu faço, sabe? Então, por isso, eu acho que ficou um pouco, assim, fora do que eu pratico, a parte dos sociais. Uhum. Isso aí mostra uma necessidade que você tem. É interessante, igual você falou, né? Você é mais reservado. Então, mostra uma necessidade preponderante de estar se abrindo também. Está buscando uma abertura maior. Além da necessidade de segurança, que ela é confortável para você, porque é algo que você busca, que você é mais focado nela, né? Fica essa necessidade social também de socializar. Ela fica embutida aí, interna, né? Por isso que ela aparece em segunda posição. Depois vem a autoestima, vem a autorrealização e, por último, a estima, né? Quer dizer que a estima para você, de certa forma, ela está resolvida, vamos colocar assim. Né? Mas nesse caso, assim. O interessante desse teste... Eu estou projetando a tela, gente? Acho que não. Não. Não? Ah, então, peraí. O
O Diego falou que ficou preocupado que a social vem antes da básica. Porque ela é uma energia, né, que está focada aí. Vamos ver que chega. Pelo que eu entendi, professor, me corrija se eu estiver errado. Certo. Não existe uma resposta certa, né? Existe aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente está vivendo no momento, é isso? Exatamente. Ah, então tá bom. Então, Que a gente, igual o que a gente viu, né? A necessidade ela é temporária. Então, hoje, né, esse aqui é um retrato de você hoje. Se você fizer esse teste daqui 6 meses, pode mudar o resultado. Né? eu salvei a planilha aqui para eu fazer constantemente, para ver se vai mudar. Eu salvei a data. Aí tem aí, pessoal, um direcionamento, né, para vocês verem o que é cada uma das necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima, autorrealização. E é muito legal você estar aplicando isso com seus colaboradores, né, para entender as necessidades deles. Às vezes, por exemplo, você está focado na necessidade de autorrealização e seu funcionário está focado na necessidade de segurança. A conversa entre vocês dois não vai ser a mesma, porque você está com foco em autorrealizar, em ser feliz, em ser transcendental. E seu colaborador está com foco lá na necessidade de segurança, quer ter um trabalho seguro, quer ter as coisas mais equilibradas, entendeu? Então, dá uma diferença muito grande. Então, é muito legal você fazer esse teste para você entender aí a necessidade do seu colaborador. Então, a gente entendeu aí, né, vocês fizeram um teste também, o que é satisfação, o que é necessidade. Aí agora a gente precisa falar de motivação, né? E aí a motivação é o barco e alçando velas. Não significa que ele está parado aqui, está satisfeito, que ele vai motivar. Então a gente precisa de falar um pouquinho o que é motivação. Então vamos entender o conceito agora de motivação. A motivação, ela é responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços que uma pessoa faz para alcançar alguma meta, né? Aí, eu vou pegar algumas pessoas aqui para a gente estar falando. Deixa eu ver. Quem quer participar comigo aqui agora? Professor. Oi. A Michelle mandou uma pergunta aqui no chat, eu acho que é parecido com a minha dúvida também. O resultado desse teste, ele tem a ver com, ele reflete a atenção que eu tenho dado a essa necessidade ou a atenção que eu preciso dar a essas necessidades? Aí acho que você pode ler a pergunta da Michelle e que eu acho que é parecido. Aqui. Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Ela demonstra como é uma necessidade, é onde o seu foco maior está nesse momento, ou deveria estar. Né? É onde você está vamos colocar assim em outros planos. Onde a sua energia tem que estar direcionada? Hoje ela está direcionada para qual necessidade? Então, é aquele que tem o maior foco. E que pode ser também algo que você esteja precisando. Então, vai depender de cada teste, mas é onde está direcionada, onde sua energia está mais direcionada, ou deveria estar nesse momento da sua vida. Ok, obrigado. Vou aproveitar você aí, ó. Quem que falou? Vinícius. Ô, Vinícius, vamos ver a sua motivação para assistir jogo de futebol? Qual que é a sua intensidade para assistir um jogo de futebol? Você é pouco ou muito motivado? Eu não gosto de futebol, então, assim, pouquíssimo. Pouquíssimo. Se você fosse ver um jogo de futebol, seria por interesse próprio ou por causa dos amigos, colegas e familiares? Por causa dos amigos. E qual que é a sua persistência de ver jogo de futebol? Fogo de palha ou guerreiro? Como assim? Qual que é a sua persistência para ver jogo de futebol? Você vê de vez em quando, é fogo de palha? Ou é guerreiro que está lá tentando ver outros campeonatos? Fogo de palha, fogo de palha. Então, eu posso dizer que você é uma pessoa desmotivada para assistir jogo de futebol. Sim. Perfeito.
Aí vamos pegar a Priscila. Você está aí, Priscila? Então, sim. Priscila, qual que é a sua intensidade para ter alguém para compromisso sério? Você está pouco ou muito motivado Muito. para ter alguém? Isso. Já Você tenho, quer mas ter, vou colocar que tá muito. você quer ter alguém por interesse próprio ou por causa dos familiares, amigos? Interesse próprio e do outro, né? Mas do outro, do parceiro, né? Aham. E qual que é a sua persistência para procurar alguém? Você é guerreira, está procurando, está entrando em chats, está procurando, ou é fogo de palha? Guerreira. Guerreira. Então, eu posso dizer que a Priscila está motivada para ter alguém, sério. Eu tenho um compromisso sério com alguém. Catiúcia, está aí? Sim, estou. Catiúcia, qual que é a sua intensidade para trabalhar numa multinacional? Você é pouco ou muito motivada? Opa, muito motivada. Eu trabalho numa. Muito. Muito, E qual muito. que é a Até sua direção? Você trabalharia numa multinacional por interesse próprio? Porque todo mundo fala que é bom. por interesse próprio. E qual que está a sua persistência para buscar esse emprego? Fogo de palha ou está Alto, guerreira? guerreiro. Guerreira. Então, eu posso dizer que você está motivada para conquistar um emprego na multinacional. Pessoal, fazendo essas perguntas que eu estou fazendo para as pessoas, o que a gente percebe? Que a motivação ela é o quê? Ela é interna, ela é intrínseca. Alguém já falou isso aqui antes. A motivação é de cada um motiva de um jeito que pode, de acordo com seus interesses, com a sua vontade. Então, a gente diz, dentro da psicologia organizacional, que ninguém motiva ninguém, é impossível você motivar alguém. Por isso que lá no nosso teste, as pessoas colocaram lá, vou investir na motivação, é muito complicado, porque ninguém motiva ninguém. A pessoa motiva porque ela quer, pelo interesse dela. O máximo que você pode dar é motivos para que a pessoa se motive, mas ela não vai se motivar se ela não quiser. Então, a motivação ela é interna, ela é intrínseca. Por isso, pessoal, que eu, Denilson, não acredito muito em cursos motivacionais. Sabe aqueles programas que você fala assim, vou dar um curso de motivação para minha equipe. Aí você contrata o consultor, ele põe todo mundo na sala, todo mundo se abraça, todo mundo chora, todo mundo fala que ama. Aí você fala assim, nossa, a equipe está motivada. Não está. Quando você sai dali uma semana, volta tudo do mesmo jeito. Você mobilizou as pessoas, você sensibilizou as pessoas. Mas não quer dizer que elas estão motivadas, não. Né? Então, a motivação ela é interna. Ela é difícil de ser conquistada. Você pode dar motivos, mas a pessoa motiva se ela quiser, se ela entender que aquilo ali faz bem para ela. Tá bom? Aí vem uma pergunta, né? Para vocês responderem aí no Mentimeter. Salário motiva, na opinião de vocês? Vou colocar aí no chat para vocês responderem, para a gente estar acompanhando. Aqui. Pronto, pode responder o teste aí. Salário, motiva ou não motiva? Algumas pessoas já começaram a responder, nem sempre. Se motiva é muito rápido, temporariamente. Vamos ver aqui como está o resultado de todos. Vocês estão vendo aí o resultado, né? 11 pessoas acreditam, 12 pessoas acreditam que sim,
4 acreditam que não, e 13 pessoas acreditam que talvez. Quem colocou não, por quê? Pode falar? Ah, já aumentou. Salário é uma Nossa. questão muito pessoal e ela é mercenária, né? Se você pensa muito em salário, eu, por exemplo, não trabalho por salário, né? Sou motivado por receita, faturamento, né? Eu acho que a pessoa que pensa muito na questão salarial, ela é muito mercenária. E ela normalmente está se motivada por outras coisas. Quer comprar uma moto, quer comprar um carro, quer ter uma casa, né? Então, se você olhar a pirâmide de Maslow, ela tem a autorrealização, né? E para você chegar na autorrealização de uma pessoa, normalmente o sentimento daquela pessoa motivacional é bem diferente de valores, né? Os valores dela são creditados de outra forma, não em dinheiro, né? Então, tem que depender muito. E se uma pessoa está muito vislumbrando salário, porque vai trabalhar na multinacional, normalmente na multinacional você vira um número. Você está sendo visualizado por um chefe, né? O chefe tal, mas você é um número ali dentro, mais nada, né? Então tem que pensar bem o que você quer. E hoje em dia as pessoas trabalham 4 anos dentro de uma empresa e saem. Querem outros objetivos. Uhum. Posso comentar? Claro. Eu acho que é complicado a gente generalizar, porque depende muito com que grupo de pessoas a gente está falando, né? Se a gente, de repente, pega uma pessoa que é arrimo de família e tem uma condição desfavorável, eu até coloquei não, mas assim, eu não acredito que a pessoa seja... Talvez ela se preocupa com o salário, porque ela depende daquilo para a subsistência dela. Então, depende muito de que grupo de pessoa que eu estou falando. Eu coloquei não, porque eu acho que o trabalho ele satisfaz algumas necessidades, mas ele não motiva. Até porque mesmo essa pessoa que tem um salário baixo e depende daquilo para viver, não sei se ela vai conseguir se sentir motivada, né? Mesmo pensando que ela precisa trazer comida para casa. E se eu penso em salários mais altos, para pessoas que já têm um poder aquisitivo maior, eu acho que ainda assim ela vai se sentir frustrada, né? Se o que ela desenvolve não tiver alinhado, ainda que ela tenha um salário alto. Uhum. Acho que o Diego levantou a mão também. Professor, eu já tive ali no extremo do salário baixo, quando a gente estava desmotivado ali, né? Gente que eu falo, uma pessoa desmotivada acaba desmotivando quem tem em volta, né? Então, aí eu busquei um equilíbrio, né? Que desse para me manter, estudar e ter alguma coisa. Aí, a partir daí, a gente traça outros objetivos. E o salário passa a ser consequência, e não algo que te motive, entendeu? Esse é o que eu penso, o que eu presenciei. Uhum. E é isso mesmo. Você está correto na sua análise, e todos estão corretos na sua análise, né? Mesmo que a pessoa ela precisa de salário para subsistência, aí já resolveu a equação. Ela precisa para sobreviver, para subsistência. Ela não está motivada a trabalhar. Ela trabalha porque precisa. Então, nesse caso, ela não é... Eu não sei o que ela motiva ela. Ela está indo porque ela precisa. Ela está indo sobrepujada, vamos colocar assim, né? E o que o Denise colocou aí, olha, perfeita resposta da Denise. Olha, é a mesma coisa dos benefícios. Motiva por um tempo. Mas logo a pessoa quer ganhar mais e aquele salário já não satisfaz mais suas necessidades. O salário ele é um fator de satisfação. Se eu aumentar o salário de vocês, de todo mundo agora, todo mundo vai ficar satisfeito, eu também ficaria. Saúl falar, aumentou seu salário, eu vou ficar muito satisfeito. Mas isso vai dizer que eu vou trabalhar mais, que eu vou dar mais de mim para a empresa? Não sei. Pode ser que eu vou ficar satisfeito em uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, vou ficar satisfeito, vou até produzir um pouquinho mais, mas depois vai passar. O efeito passa. E eu vou querer, né, se puder me dar mais salário, me dá mais salário. Então, ele não é fator motivacional, né? Ele é fator de satisfação. Então, a resposta da Denise foi perfeita de vocês também, né? Vamos voltar aqui nos slides.
Foi feita uma pesquisa, né, com 1.800 colaboradores, e essa pesquisa já foi replicada várias vezes. Ela foi feita em 2002 primeiro, pelo Robbins. O ano passado teve uma outra pesquisa dessa. Quase todo ano alguém faz uma pesquisa para saber quais os fatores, o que leva uma pessoa a se motivar ou não se motivar. Então, vocês estão vendo aí na linha azul, tudo que está na linha azul são fatores que causam satisfação, mas não quer dizer que motiva, ele deixa a pessoa satisfeita, ou deixa a pessoa não insatisfeita. A pessoa fica não insatisfeita. É melhor do que falar que fica satisfeita, ela fica não insatisfeita. E os fatores em verde são fatores que levam, sim, à motivação. Então, vamos ver o que são os fatores que levam à satisfação, à motivação. É crescimento, progresso dentro da carreira, ter responsabilidade, assumir aquilo, saber que você é responsável por aquilo, ter reconhecimento pelo aquilo que você faz e você se sentir realizado no trabalho. Agora, pessoal, eu quero que vocês observem muito, com muita calma, quais são os fatores que geram não insatisfação, ou geram satisfação, mas que não geram motivação. Olha aí. Políticas de gestão de pessoas, supervisão, relacionamento com o supervisor, condições de trabalho, salário, relacionamento com colegas, relacionamento com subordinado. Então, todos esses itens, ele deixa a pessoa não insatisfeita, mas não motiva. Então, às vezes, a pessoa vem falar comigo, né? Ah, Denilson, se eu trabalhasse numa empresa que o meu chefe fosse legal, que eu tivesse condições de trabalho legal, que o salário fosse legal, que o relacionamento fosse bom, eu me motivava. Não sei. Inclusive, sabe o grande problema disso daqui? Se você pega as pesquisas de clima, quem já participou de pesquisa de clima na empresa, eles medem justamente esses fatores aqui, olha. Geralmente, uma pesquisa de clima vai medir relacionamento com o supervisor, condições de trabalho, salário, relacionamento com colegas, está medindo só aquilo que não deixa a pessoa insatisfeita, ou deixa a pessoa satisfeita. Professor. Mas não quer dizer que isso vai deixar a pessoa motivada. Pois não, quem ia falar? Eu fiquei numa dúvida aqui, como que reconhecimento e salário não é a mesma coisa? Porque para mim, pelo menos, é. Você acha que salário alto quer dizer que está reconhecendo o seu trabalho? Sim. Sei lá, se eu ganho mais esse mês que mês passado, quer dizer que meu trabalho foi reconhecido. Para mim é a mesma coisa. Para mim, um tapinha nas costas não vale nada. O que vale é o dinheiro. Aí você pode fazer a seguinte análise. Você está ficando motivado porque o seu chefe demonstrou reconhecer o seu trabalho. E aí, uma das formas de reconhecimento que ele fez foi te dar um aumento de salário. Mas ele não vai poder te dar aumento de salário todas as vezes e todos os meses. E aquele aumento de salário que ele te deu, daqui a um tempo, você vai querer mais. Então, você vai atrelar. E olha que coisa complicada que isso acontece. Atrelar reconhecimento a aumento de salário. Vai chegar numa situação insustentável depois. Ou você vai ter que sair da empresa, porque ela vai chegar no limite que ela não consegue mais aumentar seu salário, ou você vai sair da empresa porque você desmotivou com a empresa. Quando você atrela reconhecimento a salário, isso acontece muito. Você vai chegar num nível tal que um dos dois não vai suportar. O reconhecimento ele não deve ser de salário. O reconhecimento deve ser de reconhecimento mesmo. Eu reconheço que o seu trabalho ele é bom, eu dou feedbacks positivos, eu falo na mídia que o seu trabalho é bom, eu falo para os colegas que o seu trabalho é bom. É você ser reconhecido pelo que você faz. O salário pode ser um dos possíveis indicadores, mas ele não deve ser um indicador, não. É um perigo, é uma esparrela muito grande. E eu já vi muito empresário fazendo isso, dando aumento de salário como forma de reconhecimento, que chegou no nível que não dá conta. Agora, se você tiver caixa e suporte para isso, e atrelar reconhecimento a salário, inclusive,
A gente vai ver isso depois. Sabe aquelas avaliações de desempenho que existem? Muitas empresas atrelam a avaliação de desempenho a salário. Ah, então ele teve um bom desempenho, vou aumentar o salário dele. Então a pessoa começa a trabalhar ali só pelo salário, só pelo aumento de salário. E vai chegar um momento que nenhum dos dois vai ter caixa suficiente. Na minha empresa é assim. Eu não concordo, professor. Quando você sobe bastante de cargo, você começa a receber porcentagem de lucros. E aí a motivação continua sendo a motivação continua sendo um aumento, só que depende de você diretamente. Então eu não vejo isso como um problema. Eu vejo que se não tem mais para onde promover, faz esse benefício aí que depende sempre do Só que a funcionário. participação nos lucros já te tira ali da questão do assalariado e te passa mais como um sócio da empresa, né? Quando você tem a PL, né? A participação nos lucros, ela já sai um pouco dessa questão de salário. Ela já está entrando aí na participação de lucro, que é uma estratégia que você faz. Eu estou colocando a lógica salarial mesmo, salário base, que você está aumentando, não a participação no lucro. Sim, eu entendi, mas na minha cabeça o que importa é o dinheiro sendo transferido para minha conta, não o salário base. Eu entendi. Mas é importante você pensar nessa lógica, sim, separado. O que é salário base e o que eu estou chamando de participação no lucro, né, que eu já saio de um outro patamar aí de relação, e o que eu estou chamando aí de remuneração também. Então, é isso que eu estou chamando a atenção aqui. Aqui eu estou falando de salário mesmo, salário base. Você vai aumentando o salário base da pessoa. Até que não pode, a nossa legislação CLT é fechada também, né? A participação nos lucros, na verdade, é um abono anual, né? Que o resultado ou do seu colega ele vai receber, mediante uma regra estabelecida para aquela distribuição. Então, se você está motivado, se você entrega um produto de qualidade ou não, isso não importa. E ela vai ser distribuída, na maioria das vezes, de forma igualitária entre os funcionários. É lógico que baseia muito na regra de distribuição, mas ela não vai para salário, é um abono à parte. É um abono, é feito uma vez, né? Perfeita a sua análise. Eu acredito aí que não vai haver crescimento. Desculpa, Cristiano, pode falar. Eu acredito aí que não entra na questão de reconhecimento, né? Porque o cenário que ele retratou aí para a gente, que já foi dado feedback que ele não vai ser possível ele ser promovido. Ou seja, aumenta o sarrafo, ele vai ganhar um melhor salário, mas ele não vai ser reconhecido no que diz respeito à promoção, certo? Então, ele não vai ser... Eu tô falando de um cargo, por exemplo, quem está acima de você é só o dono da empresa. Eu não estou falando daquele cara que ganha um PLL no ano ali e só. Estou falando de um cara que trabalha pelos lucros, não um cara que faz uma função pequena. Primeiro você sobe, depois você trabalha pelos lucros. O Eduardo, mas esse PPL que você recebe depende só de você ou do time inteiro? Só de mim, no caso. Ah, tá. Então aí é diferente do que a gente é acostumado, então. Porque normalmente o PPL ou o PPRL que as empresas dão é o resultado do time todo, né? Tem esse também, então, mas não é esse que eu tô falando. Eu tô falando porcentagem de lucro diretamente, não esse cálculo que calcula e dá um salário extra no ano, não. Aí eu te pergunto, e você trabalha lá só por isso? Esse é um dos grandes motivos que me fez ficar. Sim, mas observa, foi um dos grandes motivos que te fez ficar. Mas é isso que te mantém lá? Porque se for, você está numa relação financeira com a empresa. Não tem problema nenhum, não está errado. Sou eu vendendo horas do meu dia para uma empresa. É uma relação financeira. É uma relação financeira, exatamente. Quer dizer que se ela deixar de fazer isso, você sai. Sim. Sim. Então, você não é motivado com a empresa, você se motiva, porque a motivação é interna, você se motiva pela participação que você tem nos resultados. Pode dizer que sim. Sim, então você não é uma pessoa motivada. Por que não? Os resultados estão mostrando que eu sou, para mim. O meu chefe está satisfeito e eu estou satisfeito. Então, tipo... Exatamente, aí, ó. Você resumiu tudo. Seu chefe está satisfeito. Você está satisfeito. Então, você está sempre tendo um aumento e você está sempre focado ali. Então, a sua satisfação ela está sendo mantida. É como se, por exemplo, você fosse uma pessoa muito esfomeada, tivesse fome toda hora. Então, você está com fome agora, eu te dei comida. Aí passa um pouquinho, você está com fome de novo, eu te dei comida. Então, você está nessa relação com a empresa. Ela te deu salário,
daqui a pouco, opa, mas agora eu posso ganhar mais, então mais. Então, você vai entrar numa ciranda louca aí, mas assim, você não está vestindo a camisa da empresa porque você gosta da empresa, porque você admira o seu chefe, você admira o seu trabalho, porque seu trabalho é importante. Você está lá porque está tendo um retorno financeiro, então você está numa ciranda viciante. Quer mais, e quer mais, e quer mais. Se isso para, se isso estagniza, se isso estabiliza, você vai ficar desmotivado, você está satisfeito. Mas no momento que a gente para de dar lucro para a empresa, a gente é mandado embora. Sim. Então, tipo, a gente não, eu não entendo porque a gente tem que vestir a camisa, mas a empresa não precisa vestir a nossa, vamos dizer. Pronto, a recíproca nunca é verdadeira, então... nunca é verdadeira, você está certo. E olha só, com essa frase aí você mostra realmente que você não é motivado. Você está numa ciranda de satisfação com a empresa. Professor. E não tem erro, e não tem problema nenhum, é a forma como você criou, mas a gente está falando assim da motivação, aquela meio romântica. O funcionário é motivado, veste a camisa da empresa, e etc, 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 etc. Você está numa ciranda, né? Pois não. Eu tenho um ponto de vista parecido com o colega que estava falando agora. Acho que é Eduardo o nome dele. Enfim. Se a pessoa ela tem como objetivo, por exemplo, ser um coordenador, um supervisor, gerente, enfim, eu vejo que ela teria também como motivação o salário que ela receberia. Tanto que eu acredito muito que a pessoa não ficaria motivada trabalhando como diretor, por exemplo, de uma empresa, independente do tamanho, recebendo um salário mínimo. Como exemplo, a gente vê muitos profissionais, por exemplo, enfermeiros, professores, algumas categorias algumas categorias assim, fazendo o que gostam, mas não se sentindo motivados pelo salário que recebem. Bom, eu vou só corrigir a sua frase. Fazendo o que gosta, mas não se sentindo satisfeitos com o salário que recebem. Satisfeitos. Percebe? E isso, para mim, traz a insatisfação. Automaticamente. Exatamente, pronto. A desmotivação, aliás, desculpa. Né? Na verdade, é porque a gente está atrelando o conceito de satisfação e motivação. O enfermeiro, ele ama o que faz. Concorda? Sim. Mas ele não está satisfeito com o salário que ele recebe. Mas ele é motivado a trabalhar, ele vai. Olha que coisa louca, ele vai. Né? E vai tudo bem feito ainda, né? Faz tudo bem feito, porque ele tem motivação. Ele motiva internamente, tem motivos internos ali que faz com que ele vá, ele sente que é uma vocação para ele aquilo ali. E mesmo ele não estando recebendo a contenta, ele está motivado a ir trabalhar. Percebe a diferença? Claro que se ele receber um salário bom, ele vai ficar satisfeito. Aí você vai ter uma pessoa motivada e satisfeita, que é o sonho, é o suprassumo da empresa. Eu tenho a pessoa motivada porque ela sente que a vocação dela está ali trabalhando, ela gosta do que faz e ela ainda recebe um salário digno. Que o salário ele é importante para dar satisfação. Percebe? Mas o que mantém o enfermeiro indo todo dia ali é a vocação dele, a motivação interna dele. Só para diferenciar. Isso. Professora, eu discordo um pouquinho. Pode trazer a desmotivação? Como é que é? Desculpa. A insatisfação não pode trazer desmotivação? Pode, e traz. Aí traz, olha, a pessoa não insatisfeita, ela pode se desmotivar. Para a pessoa motivar, ela tem que estar satisfeita ou não insatisfeita. Por isso que são conceitos que andam próximos, mas são diferentes. Mas eles andam próximos, sim. Por isso que primeiro a gente estuda a satisfação. Opa, então eu já... Por exemplo... Professor, oi. E você acha, na sua opinião, que a motivação é primordial para resultado, basicamente, ou você não pode conseguir das mesmas formas sem a motivação? Porque eu acho, basicamente, que o fator intrínseco, no contexto geral da palavra, que no caso, a falta de motivação é uma desculpa que a pessoa dá pelo seu fracasso pessoal, por exemplo.
Por exemplo, igual a gente estava comentando sobre salário. Salário, para mim, é valorização e não recompensa. Então, de acordo com aquilo que você se propõe a fazer, você vai sendo valorizado. Isso compõe, sim, um total como salário, não só a verba financeira como um todo. Você tem um ambiente mais controlado de trabalho, um ambiente melhor para trabalho, é uma valorização, de certo modo, financeira, porque a empresa investe em você. Então, não só o papel moeda, como propriamente dito, é um fator de valorização, né, de salário. Então, isso pode ser, como o colega disse aí, que ele está na empresa meramente pelo salário. Isso não quer dizer que ele não goste da empresa, isso não quer dizer que ele não esteja adaptado bem à empresa, que não seja um local que ele goste. Apenas a condição de vida do ser humano vai induzir aquilo que ele tem como motivação, como que ele quer. Se ele está ali e aquilo traz rendimento para ele, automaticamente é motivação. É um motivo, né? Não uma motivação. Então, assim, eu concordo com ele que a base final de qualquer ser humano no trabalho é o dinheiro no final. Por mais que ele queira condições melhores para poder trabalhar, para gerir sua vida, o ponto final com que ele se chega, ele trabalha remunerado, trabalha os 30 dias do mês, ou mês total, ou parcialmente, para chegar no final do mês ter uma recompensa financeira. Aliás, recompensa não, para ter um retorno financeiro daquilo que ele se propôs a fazer. Então, aí, vamos dizer o seguinte, a gente acabou de estudar a pirâmide de Maslow. Se a pessoa está com foco na necessidade de segurança, o que você acha que ela vai buscar numa empresa? Estabilidade. Financeira, salário. Sim, sim. Se ela não, mas eu quis dizer assim, que não quer dizer que ele não, por exemplo, que por isso ser o fator principal não quer dizer que ele não se motive de outras formas. Não, claro, ele pode se motivar. A motivação é interna. Sim. Então, eu não consigo motivar ninguém. Observa, é isso que é interessante. Eu não consigo. Não adianta eu fazer milhões de coisas aqui que a pessoa vai se motivar. Ela vai motivar porque ela quer. Agora, se ela acha que o salário motiva, vem aí a teoria da administração falando, não motiva, ela satisfaz. O que está te motivando pode ser uma outra coisa. Né? Pode ser uma outra coisa. Que você atrelou ao salário, mas que é uma lógica que não bate depois. Né? Então, na verdade, a gente fala que você está não insatisfeito ou que você está satisfeito. O salário ele promove isso, uma satisfação muito grande. Né? E aí eu confundo essa satisfação muito grande com motivação. Então, mais que se eu tenho possibilidades de estar aumentando isso todo mês, uma certa quantia. Então, eu vou ficar muito satisfeito, sempre satisfeito. Agora, e se isso vir um patamar? Né? Não, eu não acho que eu fico sempre vai ser satisfeito, eu X. fico sempre motivado a querer ganhar mais mês que vem. Exatamente. Essa é a motivação. Mas, na verdade, a gente não chama isso de motivação, a gente chama de satisfação. Ele está satisfeito porque é temporário, entendeu? E o mês que vem ele vai querer mais, e mais, e mais. A motivação ela é permanente, ela te mantém ali, independente de outros fatores. Você gosta, você está motivado. Por exemplo, me fala uma coisa que você gosta de... Quer ver? Você gosta de fazer? Você gosta de viajar? Normal, tanto normal. É um tanto normal, tá vendo? Não é tá vendo? Viagem para você não é um fator motivacional, então. É sazonal, você fica bom, fica viagem. Então, você tem que pensar em algo que te mantém ali. É quase que no casamento, você está no relacionamento, por quê? Né? Tá, vamos lá, então. Minha motivação, minha vocação é, sei lá, dormir até meio-dia todo dia. Aí eu tô ralando hoje para poder investir e aposentar o mais rápido possível. Sim. Essa é a minha motivação, é por isso que eu ralo hoje, para não ter que ralar até os 50, até os 60, até os 70. Pode ser. O que te motiva é ter segurança. Você observa que você está na esfinge da segurança, aí a sua lógica toda vai voltar para isso, para a segurança. Sim, pode ser, mas a minha segurança eu calculo ela em reais, vamos dizer assim. Sim, porque você está na lógica da segurança. Agora, se você sai da lógica da segurança e vai para a lógica, por exemplo, da autorrealização, você vai parar para mim e falar assim, olha, o salário é bom, é importante, mas não é o preponderante. Ele me mantém satisfeito. É lógico que eu vou ficar insatisfeito se eu ganhar menos que eu estou trabalhando mais. Mas não é o que me motiva, igual o caso dos enfermeiros, de médicos, e várias profissões, professor, né?
Professor, alguns professores. É claro que se ele ganhar mais, o sonho é ganhar, é você fazer algo vocacionado e você ganhar bem para aquilo. Então, você está aliando satisfação e motivação. Então, é basicamente, salário não motiva, mas salário baixo desmotiva. Exatamente. A gente chama isso de fatores que causam satisfação e não insatisfação. A insatisfação causa desmotivação, mas a satisfação não causa motivação. Ela mantém você estável. Perfeito. Tá bom? Bom, pessoal, vamos terminar aqui, então. Aqui, ó. Tá vendo? A ausência de fatores motivacionais causam não insatisfação. E os fatores motivacionais mantêm no máximo, você precisa estar satisfeito. E insatisfeito, você gera desmotivação. Fatores higiênicos, salário, condições, são extrínsecos. E fatores motivacionais são internos. Aí, de novo aqui, trabalho em si, realização de algo importante, exercício de responsabilidade, possibilidade de crescimento. E os fatores higiênicos ou extrínsecos, que causam não satisfação ou satisfação apenas, estilo de liderança, relações, salários, políticas, condições de segurança. Todo mundo quer ter um chefe legal, ter relações boas, ter bom salário, política de recursos humanos, condições físicas, mas observa que isso tudo vai te manter satisfeito, não motivado. Você precisa de algo interno. Opa! E com isso a gente fecha. 10 horas, pessoal. Fechamos hoje. Alguma dúvida sobre esse tema? A gente pode finalizar? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Então, quer dizer, basicamente, que nesse segmento, a motivação não precisa vir com relação ao seu trabalho. Então, por exemplo, nesse sentido, você poderia, sei lá, estar motivado todos os dias para, por exemplo, ser uma pessoa melhor ou fazer sua família feliz, não diretamente ligada a esse trabalho especificamente. Sim. Ah, tá. Que bom. Com certeza. Alguém quer falar? Acho que o Diego queria falar, né? Agora que apareceu. Não, só comentar mesmo, assim, que às vezes salário é bom, mas nem sempre você ganhar um bom salário é a melhor coisa para a gente. Já trabalhei em alguns lugares aí ganhando bem, só que o salário não compensava o trabalho. Então, eu larguei para um salário bem menor, pelo menos que um trabalho mais gratificante, vamos dizer assim, onde não sofria tanto, onde eu tinha uma qualidade de vida melhor. Então, nem sempre o salário deixa a gente satisfeito, vamos dizer assim. Sim. Você precisa de outras variáveis, principalmente variáveis internas, né? Eu também já saí de um emprego muito bom, eu era gerente de uma das subsidiárias da Fiat em Belo Horizonte, mas era um trabalho na área financeira, eu não tinha muita vocação para a área financeira. Então, aquilo ali, para mim, era desesperador, né? E eu saí para ganhar bem menos na área de recursos humanos, mas era uma área que eu amava, ganhei bem menos, onde eu fiz minha carreira depois. Né? Eu fui para algo que me motivava, e que me motiva até hoje, que é trabalhar na área de gestão de pessoas. Então, isso está na minha vocação, então isso me mantém motivado. Às vezes eu não estou recebendo muito bem o que eu queria, mas quando eu recebo, eu fico muito satisfeito, porque eu sinto reconhecido. Aí vem o reconhecimento. Ó. Eu fiz uma escolha certa. Né? É legal, gente, esses debates. Professor, Oi. Carlos aqui. Eu também trabalho com recursos humanos, tá? Do ponto de vista da liderança, a gente vai encontrar, de fato, pessoas de todos os tipos de perfis aí, desculpa, na equipe, e, de fato, as pessoas que estão, mesmo por conta de salário, elas não ficam. Porque se você pega uma empresa de 1.000 funcionários, você não tem como aumentar o salário das 1.000 pessoas de uma vez só, a não ser por acordo coletivo. Geralmente, essas pessoas trabalham por meritocracia,
tendo o cuidado ainda com uma isonomia salarial, onde você aumenta de uma pessoa, se continuar ali com o mesmo cargo, ele vai ter problema com outras pessoas dentro da mesma equipe. Eu vejo também o outro ponto aí, o reconhecimento aí também, às vezes ele não é só salário. Por exemplo, a gente tem situações em que a gente pode ter uma experiência, ou então você aumentar o teu nível ali de satisfação no que você faz, ou então você aprende coisas novas, e não necessariamente só salário que vai te trazer esse reconhecimento, mas às vezes até para buscar um melhor salário lá na frente, às vezes você trabalha por menores salários agora, mas para te trazer uma situação melhor em outra empresa, ou mesmo nessa empresa que você está agora, para que isso não fique atrelado somente no salário, e sim numa experiência que vai te trazer uma situação futura melhor. Então, assim, a gente encontra diversos tipos de profissional mesmo no mercado, e, de fato, a liderança tem que estar muito preparada para lidar com esse tipo de situações. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. A gente vai observar isso porque a gente está falando ainda de motivação, pessoal. E a gente só está com 2 construtos, né? Que a gente falou de satisfação e motivação, mas a gente ainda vai falar de comprometimento, de envolvimento, entrincheiramento, que são outras dimensões ainda maiores, e a gente vai ver isso amanhã, né? Amanhã a gente termina e vocês vão conseguir ver esse panorama todo. Porque muita coisa que você pode se dizer é que você pode estar compromissado com a empresa por causa do salário. Você tem um compromisso, mas não quer dizer que você é uma pessoa que está motivada, mas compromissada, né? Mas a gente vai ver isso amanhã e a gente volta a esse debate amanhã, tá bom? Gente, então, uma boa noite para vocês e até amanhã. Boa Boa noite. noite, obrigada. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite, boa noite.